Nós temos uma imagem aí, o Conselho Tutelar, solta aí, produção, a matéria. O Conselho Tutelar da cidade de Palmirim se deslocou até a cidade de Fortaleza para cumprir mais uma vez, juntamente com os órgãos, juntamente com os órgãos. Mais um acolhimento na cidade de Fortaleza em relação a menores aqui na nossa cidade. Então, o Conselho Tutelar, juntamente com os órgãos, realizaram na última sexta-feira mais um acolhimento excepcional na nossa cidade. Ou seja, o acolhimento excepcional, como está lá no artigo 136, parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar, vendo a necessidade, da retirada da criança do risco, ela comunica logo após as autoridades. Então, vendo essa necessidade e os responsáveis sendo orientados, instruídos, alertados para a questão da rescindência, e os responsáveis rescindiram novamente, várias rescindências, termo de advertência. Então, foi obrigado o Conselho Tutelar agir da forma que tem que agir. O Conselho Tutelar tem a base da sua instituição, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A base da instituição do Conselho Tutelar é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim como o Código Penal é a base do direito penal e também para a parte da criminologia dos que adentram a área penal, assim como o Código Civil é a base daqueles que adentram ao direito civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a base daqueles que querem ser e que são conselheiros tutelares, principalmente aqui na cidade de Palmirim. Então, houve, infelizmente, essa necessidade extrema da retirada de mais um menor incapaz do seio familiar, onde não havia proteção, e foi levado para o acolhimento na cidade de Fortaleza. Nós temos uma foto aí, queremos mandar aqui uma boa tarde para o pessoal lá do centro de acolhimento, lá na cidade de Fortaleza, no bairro Jardim das Oliveiras, tá bom? Realizado mais um acolhimento na cidade de Ipalmirim. São 15 horas e 42 minutos. Falando em Conselho Tutelar, atenção, Ipalmirim, encerraram-se as inscrições da primeira fase para os pré-candidatos ao cargo de Conselho Tutelar da cidade de Ipalmirim. Lembrando que Conselho Tutelar não é emprego, Conselho Tutelar é um trabalho. E como esses candidatos que ainda vão passar pela prova, a prova do ECA, os aprovados vão passar por uma eleição, uma campanha, depois uma eleição. Esses que vão passar na prova e vão ser eleitos, eles vão ser servidores públicos, vão estar inseridos como servidores públicos. Eles vão servir a população, eles vão servir a comunidade de Ipalmirim. Em contrapartida, esses candidatos que serão eleitos pelo povo de Ipalmirim têm que dar resultado à sociedade. E o resultado que o Conselho Tutelar deve dar à sociedade são exatamente o trabalho de execução do Estatuto, as normas inseridas no Estatuto, o que está inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a população vão eleger vocês, lá no mês de outubro, não é para vocês somente ter um emprego, que já falei, não é emprego. Não é para vocês ter um cargo político. Conselho Tutelar não é trampolim político. Conselho Tutelar é sangue no olho. Conselho Tutelar é você vestir a camisa e produzir. Produzir com resultados, aplicando o estatuto, advertindo, notificando, tendo parcialidade com os órgãos, Ministério Público, a Comarca de Palmirim, o juízo da cidade de Palmirim, a Delegacia Civil, a Polícia Militar, o CRAS,
assistência social, é saber direcionar os documentos, direcionar os problemas. Então, já houve um encerramento da primeira fase, ou seja, encerrou-se as inscrições para os pré-candidatos à prova. A prova será dia 25 de maio. E está aí a relação dessas pessoas. Vou já passar aqui o nome das pessoas que, a princípio, já entregaram a documentação e estão aptas a concorrer à prova do Estatuto. Eu quero mandar aqui uma boa tarde para os componentes do CMDCA, na pessoa do Dr. Rubens Dário, psicólogo da assistência social, presidente do CMDCA, e as pessoas que trabalham ali no CMDCA, os membros do CMDCA. Quero parabenizar por esse trabalho, né, com lisura, com transparência, esse trabalho com responsabilidade, que é dirigir uma campanha ao conselho, ao cargo de conselheiro tutelar na nossa cidade. Então, a primeira etapa foram 26 inscritos, daqui a pouco eu vou dar o nome para vocês, né, e tem o prazo de 5 dias para impugnação. Ou seja, você, cidadão de Palmirim, vai estar, a relação já está lá no site da Prefeitura Municipal. A relação dos pré-aprovados para fazerem a prova estão aí, distribuídos em vários lugares. Então, se você vê algum desses candidatos que não estão aptos, que não têm dignidade de ser conselheiro, você pode denunciar. Faça a sua denúncia anônima. Faça a sua denúncia anônima. Então, está aí o nome dos 25 candidatos, vou já ler, tá bom? Esses que já entregaram a documentação vão fazer a prova. Prova dia 25. Então, os candidatos, você que fez sua inscrição, que entregou sua documentação, você tem obrigação de adentrar o site da Prefeitura, para você acompanhar o que está ocorrendo em relação às eleições do Conselho Tutelar. Essa relação já tem o aval do Ministério Público. Estivemos hoje ali com o Dr. Rubens Dário, pegando essa relação dos inscritos para a prova, para a primeira fase, e ali ele me passou, que já foi enviado para o Ministério Público, tem um aval do Ministério Público. Então, em primeira mão, aqui no Político com Visão, a relação dos pré-candidatos ao Conselho Tutelar, a primeira fase, que vai ser a prova. A prova é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conselheiro que não sabe o Estatuto, ele não é conselheiro. Conselheiro que não aplica o Estatuto, ele não sabe nem por que ele foi eleito. Conselheiro que não sabe aplicar o Estatuto, ele está travando o andamento das normas que é para ser colocado no Conselho Tutelar. Então, essa prova é a prova de você adentrar a outra fase. Mas você precisa se aperfeiçoar no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o conselheiro tutelar, ele tem que entender de lei. Ele tem que entender um pouco de Código Penal, de Código Civil. Ele tem que entender um pouquinho de direito administrativo. De tudo ele tem que saber um pouco. Ele tem que saber de digitação, de informática, de redação, de fazer uma redação, né, o cabeçário, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, porque através desse documento é que o Estatuto passa a ser um documento jurídico. Ou seja, quando chega a demanda no Conselho Tutelar, quando chegam os casos no Conselho Tutelar, é necessário que o Conselho Tutelar, o colegiado, saibam fazer uma petição, saibam pegar essa petição e distribuir, dizer juridicamente o que estão querendo, informar as partes, identificar as partes, fazer o pedido, porque muitas das vezes chega o problema no conselho por falta de conhecimento, por falta de técnica jurídica, que eu acredito que tem que ter uma técnica jurídica, o trabalho trava.
E a sociedade cobra. Então, que não fique somente com essa prova do estatuto. Eu sei a grande competência do Dr. Rubens Dário. Eu quero alertar aqui aos candidatos que estudem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Dr. Rubens esteve aqui no programa, ele enfatizou muito bem, vocês estudem. É uma prova objetiva, é uma prova só de marcar, mas é uma prova bem técnica. É uma prova onde vai colocar o conhecimento do candidato em relação ao Estatuto. Então, ainda tem o quê? Tem 23 dias para vocês estudarem. Lembro-me bem, que uma época que essa prova do Estatuto foi elaborada por esse CMDCA, uma grande parte desse CMDCA que tem aí hoje, de 32 candidatos só passaram 2. Então, vocês estudem. O que é que acontece se passar o mínimo? O mínimo são 10 pessoas. São 5 titulares e 5 suplentes. Se tiver menos de 10 aprovados, vai ter outra prova até ficar o número de 10. O mínimo de 10. Então, tá aí, dia 25 de maio vai ser a prova para a primeira fase dos candidatos ao Conselho Tutelar da cidade de Palmirim. E Palmirim não merece conselheiro omisso. E Palmirim não merece conselheiro parcial, não merece. E Palmirim não merece conselheiro político, com politicagem, não merece. E Palmirim merece conselheiros que estão voltados para pegar o estatuto e aplicar no Chico e no Francisco, no A, no B e no C. E nós sabemos que o único que pode ver o nosso trabalho é o Ministério Público, de observar e questionar. Ou a parte ou o Ministério Público, que podem questionar o trabalho do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar não é somente entrar, não. Você é o culpado. Se você colocar conselheiro tutelar, eleger conselho tutelar omisso, parcial, politiqueiro, você é o culpado, porque o conselho não anda. Mas quando você coloca pessoas capacitadas, pessoas íntegras, pessoas que têm, você observa que tem pessoas sérias na conversa, no pedido do voto, você vai ver que vai ser diferente. Não vote para dar emprego, não vote porque ele é coitadinho, precisa trabalhar, não vote assim. Não vote porque o candidato A está pedindo a você, não vote, que a população vai sofrer. Escolham pessoas aptas, pessoas qualificadas, que não tenham viés político, que não seja parcial, que não seja amigo de bandido, porque quem sofre é a sociedade. Coloque aí, produção, o nome dos candidatos ao Conselho Tutelar da cidade de Palmirim, a primeira fase. Atenção em Palmirim, houve a inscrição dos candidatos ao Conselho Tutelar, primeira fase. E aí nós temos a relação, são 26 candidatos para fazerem a prova dia 25 de maio. Atenção, cadê o fundo musical, produção? 25 de maio será a prova do Estatuto. Vamos lá. Felipe Lima de Queiroz, José Vicente de Sales, José Rinaldo Nogueira da Silva, Fabiana Jorge Alves, Pedro Henrique Alves Catarina, Paulo Henrique Nogueira Medeiros, Francisco George Lima de Souza, José Jucicleison dos Santos Leite, José Jonas de Lima Gonçalves, Juan Duarte Cavalcante, Fernanda Laiara Alexandre Lima, Samires Mariano Costa, Ilana Viana da Silva, Josefa Duarte Passos, Damiana Magna Alves da Silva, Karina Farias Cabral, Francisco de Souza Josué, Rita de Cássia Galdino, Cleiton Jorge Ferreira, Gabriel Teles Ferreira, Eudes Barbosa de Souza, Cauana Cavalcante Batista, Alzira Correia da Silva, Luciano Bernardo Dias,
Antocildo de Souza Melo, Robson dos Santos Ferreira. Esses são os 26 pré-candidatos à prova que vai acontecer dia 25 de maio ao Conselho Tutelar de Ipaumirim. Desses 26 candidatos, alguns serão eliminados na prova. Logo de pronto serão eliminados na primeira fase. Logo depois haverá a segunda fase, que será a fase onde eles irão pedir voto, porta a porta, rua a rua, irão pedir votos. E logo depois a eleição. Então está aqui Ipaumirim. Está aí a relação de 26 pessoas, 26 pré-candidatos, que vão fazer a prova dia 25. Depois dessa prova, uns vão ser reprovados e os outros serão aprovados. Serão aprovados na prova, mas pode ser reprovado por vocês nas urnas. Depende de você, cidadão de Ipaumirim, colocar pessoas idôneas, pessoas aptas, pessoas sem partido, pessoas imparciais, pessoas que não sejam amigo de bandido, para que o estatuto seja colocado à risca, na íntegra, aqui na nossa cidade. Então quero parabenizar aqui a secretária da Assistência Social, Juliane Samires, doutor Rubens Dado, do CMDCA, o presidente. Quero parabenizar aqui ao promotor de justiça, doutor João Helder, a Isa, que assumiu agora aqui a vara única de Ipaumirim. Quero mandar aqui uma boa tarde, também agradecer ao doutor Felipe Lira, esse grande delegado aqui da cidade de Ipaumirim. Os soldados, os cabos, os sargentos, o subcomandante daqui da cidade de Ipaumirim, das regiões, o pessoal aqui da Polícia de Fronteira, juntamente com o Conselho Tutelar e os órgãos, o pessoal do CRAS, as assistentes sociais, as pessoas que fazem parte, os psicólogos, as psicólogas, que estão nesse conjunto de órgãos combatendo tudo que for contrário à educação, o desenvolvimento das nossas crianças e nossos adolescentes. Então tá aí, população. Uns vão ser aprovados na prova, mas pode ser reprovado por vocês. E aqui fica o Política com Visão. Todo o programa nós vamos estar aqui enfatizando as eleições do Conselho Tutelar, porque as crianças e adolescentes são a base da sociedade, falando de Ipaumirim, da sociedade. São o futuro de amanhã. E pai irresponsável, mãe irresponsável, pessoas que são irresponsáveis com os menores, incapazes, adolescentes, merecem, arrisca o ECA ser dirigido a essas pessoas. Então, está aí a população de Ipaumirim, essa relação vai estar aí nas plataformas digitais, vai estar aí nos órgãos. Essas pessoas que passaram na primeira fase vão fazer a prova e vão para a segunda fase, que é a eleição. Tá bom? Então, nós vamos acompanhar. E lembrando que nós estamos entrando num acordo e já está lá no CMDCA, no edital da eleição do Conselho Tutelar, o candidato, ele passar pelos meios de comunicação. Então, aqui no nosso programa Política com Visão, os candidatos que forem aprovados nessa fase vão passar pela eleição, na pedida de voto, pedindo os votos. Nós vamos chamar aqui para conversar com eles. O candidato vai vir aqui e falar por que ele quer ser conselho tutelar. Por que ele quer ser? É um emprego? Está desempregado? Está passando necessidade? Conselho tutelar não é emprego, é trabalho. Conselho tutelar é risco de vida, é risco de morte. O conselheiro tutelar, ele tem risco de vida. Se ele for imparcial, se ele for lógico, se ele for racional, se ele for justo e aplicar o estatuto, ele vai ser perseguido, ele vai ser ameaçado, ele vai ser combatido, ele vai ser mal visto, porque ele quer fazer a coisa certa. E aqui no nosso programa, você que passar na prova,
Você que é candidato está me ouvindo aí. Já falamos aqui com a direção da TV. Falamos com o presidente do CMDCA, doutor Rubens Dário. Vamos chamar aqui os candidatos. Você, internauta, vai mandar sua pergunta a cada participante desse pleito ao Conselho Tutelar. Então, diferentemente das outras eleições, a TV Sul Cariri, aqui no nosso programa específico em Política com Visão, vamos trazer esses candidatos aqui para dar uma satisfação à sociedade, porque eles querem ser conselheiro tutelar, se eles sabem o que é ser um conselho tutelar, um conselheiro, e o que eles querem trazer para a sociedade. Então nós vamos acompanhar essa eleição e você que passar nessa prova, você vai ser convidado para vir aqui no programa. Se você não vir para o programa, a população vai saber notoriamente, porque você não vai estar aqui, que você não tem capacidade de trazer confiança para os seus eleitores, de trazer projeto para os seus eleitores, se você não vem para um programa de TV, para você responder a questionamento da sociedade, que busca um conselheiro que represente a sociedade. Então, se você não vir para cá, como é que você vai poder estar à frente do Conselho Tutelar? Então, estamos aqui já sobre aviso aos candidatos que essa eleição do Conselho Tutelar, nós vamos aqui chamar os candidatos para conversar e você se explicar com a sociedade. Porque na prova você pode passar, mas quem vai aprovar você na íntegra é a população de Palmirim, tá bom?